Vamos dar início ao grupo de estudos das obras básicas. Vamos à nossa prece. Querido e amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, Senhor, os nossos propósitos, que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos. Mais uma vez estamos aqui para darmos prosseguimento ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. A nossa casa, sempre estou lembrando aqui a vocês, os trabalhos doutrinários acontecem às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30, e o nosso estudo do Livro dos Espíritos, sempre às quartas-feiras, às 19 horas, de forma presencial na instituição, e aqui nesse formato para aqueles que ainda não podem estar presente conosco. Então, vamos iniciar o nosso estudo de hoje. Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º do Mundo Espírita, ou dos Espíritos. Estamos no capítulo 4º da Pluralidade das Existências. E na semana anterior, nós iniciamos o item Encarnação nos Diferentes Mundos, lá com a pergunta 172. Nesse item, Kardec começa perguntando aos espíritos se todas as nossas existências corporais, ou seja, sempre que estamos encarnados, essas existências, essas experiências, elas acontecem na Terra. Os espíritos dizem que não, que em diferentes mundos. E que as encarnações na Terra não são as primeiras e nem serão as últimas. Que, inclusive, as encarnações na Terra, elas se configuram por ter uma característica de serem bem materializadas ainda, ou seja, ainda muito distante da perfeição a qual nós, espíritos, estamos destinados. Também nesse item, Kardec pergunta se a cada vez que nós retornamos no processo reencarnatório para uma nova existência, se sempre isso acontece no mesmo planeta. Toda vez que a gente volta para o mesmo planeta. Os espíritos responderam que várias vezes no mesmo planeta, se ainda não estiver condições suficientes para ir para um planeta ou um local de aprendizado mais avançado, ou seja, um mundo superior àquele a que tenha estado até então. E na 173A, que foi a última pergunta que nós vimos na semana anterior, aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, vai lá nos vídeos anteriores para poder acompanhar. Os espíritos dizem que nós já reencarnamos, reaparecemos na Terra várias vezes e vamos ainda muitas vezes voltar aqui para o nosso planetinha lindo azul, porque é ainda a condição evolutiva que nós estamos. À medida que nós vamos nos desenvolvendo no nosso processo evolutivo enquanto espíritos imortais, aí sim a gente se capacita a ir para planetas que estejam em condições melhores do que o planeta Terra, ou ir para planetas que estejam na mesma condição do planeta Terra, porque a gente viu que a gente pode ir para um planeta inferior ou na mesma condição. Para ir para um superior, a gente tem que também ter conquistado esta condição. Então, foi aqui que nós ficamos na semana passada, na pergunta 173B.
em que os espíritos dizem que se nós podemos voltar à Terra depois de ter vivido em outros mundos, porque eles já tinham respondido que a gente já muitas vezes reapareceu, voltou no planeta Terra. Kardec finaliza com a 173b perguntando se já que podemos ir várias vezes na Terra e também em outros mundos, se nós podemos, caso tenhamos ido para outros mundos, se podemos voltar para o planeta Terra. E a resposta dos espíritos foi que perfeitamente a gente pode voltar ao planeta Terra, como a gente já pode ter vivido em outros mundos e agora está dando prosseguimento ao nosso aprendizado aqui, voltando várias vezes, mas já ter vindo de outro mundo. Então, foi aqui que nós ficamos na semana anterior, na pergunta 173b, nesse item que trata da encarnação nos diferentes mundos. Então, vamos lá, dar prosseguimento ao nosso estudo, hoje, com a pergunta número 174. Lembrando, estamos fazendo a leitura aqui da tradução de Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda. Vocês acompanham a leitura de vocês em casa com a tradução que vocês tiveram. Então vamos lá, Livro dos Espíritos, livro 2º do Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 4º, Pluralidade das Existências, item Encarnação nos diferentes mundos, pergunta número 174. É uma necessidade reviver na Terra? Kardec perguntou. Já que a gente já veio várias vezes, eles responderam que sim. Já que a gente já pode ter vindo de outro mundo, já que a gente sempre pode voltar, os espíritos, Kardec, pergunta na 174. Então, é uma necessidade reviver na Terra? Lembrando que nós estamos falando do processo de encarnação nos diferentes mundos. Então, no processo reencarnatório, quando nós retornamos, o fato de retornar para a Terra é porque é uma necessidade reviver na Terra? Essa foi a pergunta de Kardec. Vamos agora à resposta dos espíritos. Não. Mas se não progredirem, poderão ir a outro mundo que não seja melhor e que pode mesmo ser pior. Então, não é que a necessidade seja especificamente de estar aqui no planeta Terra. A necessidade é de ter um aprendizado, uma encarnação num planeta que é da mesma categoria do planeta Terra. Por isso que estamos aqui. Porque se estamos aqui, estamos necessitando de passar o nosso aprendizado num planeta de expiações e provas, que já está na sua transição aí para uma condição melhor. Então, se estamos aqui, não é porque é necessário estar aqui na Terra, é porque é necessário que estejamos ainda num planeta de expiações e provas. Porque se a nossa condição fosse de estar num planeta que não fosse de expiação e provas, por exemplo, um estágio anterior a esse, que é o que a Terra já passou, que seria primitivo, nós não estaríamos aqui. Estaríamos em outro planeta que estivesse nessa condição de planeta primitivo. Então, quando Kardec pergunta, é uma necessidade reviver na Terra, ou seja, a gente tem que voltar para aqui, tem que ser aqui na Terra. Os espíritos dizem não, não é que tenha que ser só aqui. Mas se vocês não progredirem, não se melhorarem, não aproveitarem o aprendizado, não aproveitarem a oportunidade no processo reencarnatório, vocês poderão ir para outro mundo que não seja melhor, ou seja, que esteja também na condição de expiação e provas, ou até pior, e até para um mundo primitivo. Então, aqui a gente vê que o local onde a gente vai
ter o nosso aprendizado é aquele que atende melhor a nossa condição evolutiva. Até onde eu estou? Se eu estou num planeta de expiações e provas, é porque a minha condição evolutiva é compatível com o planeta desta categoria, desta natureza. Se eu melhorar, se eu aproveitar o meu aprendizado, a minha encarnação nesse processo, na volta, quando reencarnar, e quando estiver aqui, eu aproveitar as experiências que me são ofertadas e fazer as minhas escolhas no exercício do meu livre-arbítrio, de forma que eu consiga avançar no meu processo de evolução espiritual, ou seja, melhorar a minha condição evolutiva, aí sim eu poderei ir para um outro planeta de uma condição melhor ou de uma condição diferente de que o planeta Terra, que já não será mais a condição de um planeta de expiação e provas. Como já tem seres, né, aqui a doutrina, através das obras complementares, a gente tem essa informação de que Bezerra de Menezes já estaria em condições de ir para um planeta numa condição melhor que o planeta Terra, mas que ele optou por continuar aqui para contribuir, auxiliando a pessoas amadas, a pessoas queridas e também a nós outros, para que nós avançássemos. Ou seja, já tinha condição de ir para um lugar melhor, mas disse, não, eu vou ficar por aqui mesmo. Eu vou continuar o meu aprendizado aqui e vou ajudar a outras pessoas, a outros espíritos a chegarem também nessa condição, através da minha dedicação, do meu exemplo, a também alcançarem isso. Mas por enquanto, ou seja, aquilo que a gente viu já em perguntas anteriores, mesmo quando disse assim, é necessário reencarnar ou é obrigatório vir? Não. Chega num determinado momento que a necessidade de você estar naquele mundo ou no mundo de determinada categoria já cessou. Você pode ir até para um planeta de uma categoria melhor, de uma condição melhor. Mas como não há necessidade, você pode vir por escolha, porque deixou de existir a necessidade. Enquanto houver a necessidade, aí eu não posso. Aí eu só posso ir para um local onde seja compatível com o meu nível evolutivo. Essa foi a pergunta número 174. Então, vamos ver aqui na pergunta 175, que é que Kardec vai perguntar aos espíritos. Aí ele vai dizer, há vantagem em voltar a viver na Terra? Por quê? Se não é uma necessidade, né? Que foi a pergunta anterior que ele fez. É uma necessidade, os espíritos dizem que não. Então, Kardec diz, então já que não é uma necessidade que possa ser, então, há alguma vantagem em voltar a viver aqui? Vamos ver, resposta dos espíritos, pergunta 175. Nenhuma vantagem específica, a menos que seja uma missão. Então, se progride como em qualquer outro mundo, aquilo que eu acabei de falar. Então, às vezes, não há mais a necessidade de estar aqui. Pode já ir para outros lugares, para outros mundos melhores. Mas a pessoa assume aquilo como uma missão, assume aquilo como um compromisso de, além de estar trabalhando para o seu crescimento, auxiliar o crescimento de outros também. O exemplo que eu falei de Bezerra de Menezes. Então, ele já poderia estar num outro planeta ou ir para locais melhores, mas ele disse, não, eu vou continuar o meu aprendizado aqui, porque além de eu poder fazer isso, eu estou ajudando também a pessoas queridas, a pessoas amadas, eu estou me colocando à disposição. Então, não tem vantagem
específica, mas a pessoa assume aquilo como uma missão, como uma forma de estar contribuindo, de estar dando o seu exemplo e o seu melhor e ajudando a coletividade do planeta Terra, ou seja, nos auxiliando, mostrando assim, ó, tá vendo? Eu fiz o dever de casa direitinho, olhe, já tenho até condições de ir para outro lugar, mas vou ficar por aqui para esperar um pouco para que vocês também possam ir comigo. Então, numa forma de assumir um compromisso missionário, de estar se colocando à disposição para auxiliar a outros. Essa foi a pergunta 175, que tem um complemento, que é a pergunta 175A. Kardec vai dizer: não seria melhor continuar na condição de espírito? Ó, o que Kardec está dizendo. Então não era melhor não reencarnar? Porque quando Kardec diz não seria melhor continuar na condição de espírito nós somos em qualquer momento. A partir do momento que fomos criados, somos imortais. Mas quando ele diz não seria melhor continuar na condição de espírito, ele diz sem estar encarnado. Continuar na dimensão espiritual. Vamos ver o que é que os espíritos responderam, porque muita gente tem esse mesmo pensamento. Ah, então não é melhor ficar por lá e não reencarnar, e voltar, por que não fica logo por lá? Vamos ver por que não fica logo por lá. O que é que os espíritos responderam? Quando Kardec diz, não seria melhor continuar na condição de espírito? Os espíritos disseram, não. Não. Ficar-se-ia estacionário. E o que se quer é avançar para Deus. Então, continuar só na dimensão espiritual, sem retornar nas experiências, na dimensão da matéria, que é onde nós vamos ter um tipo de experiência diferente, isso não nos faz crescer. A gente ia ficar estagnado no lugar onde a gente estava. Então, aí na minha última encarnação, eu vim e cheguei até aqui, um determinado ponto da minha condição evolutiva, que está muito longe ainda da meta, que é a perfeição, ou seja, a condição de puro espírito na escala espírita. Se eu não volto nesse processo para dar prosseguimento ao meu aprendizado, eu fico parada onde eu já cheguei. E aí eu não chego. Eu não cumpro o meu aprendizado e não vou chegar à condição de consciência plena. Não vou chegar à primeira ordem lá, que é a dos puro espírito, classe única. Então, com isso, reforça o que os espíritos já disseram antes. É necessário a experiência na dimensão da matéria para a gente ainda durante muito tempo, porque a gente ainda está muito longe de não ter mais a necessidade de reencarnar. Vai chegar um ponto em que nós não teremos mais a necessidade, mas ainda está muito longe no nosso processo. Os espíritos que estão ainda aqui no planeta Terra, porque ainda é um mundo de expiações e provas. Já em transição, sim, mas ainda, como os espíritos disseram, é ainda um mundo muito materializado. Então, os espíritos que estão aqui não estão já em condições de não reencarnar mais. E se a gente optasse por isso, estaria estacionando, parar o nosso processo de aprendizado. Então, os espíritos dizem, ó, jeito nenhum. A gente ia ficar parado. E o que a gente quer, o que o espírito quer, é avançar para Deus. Como é que a gente avança para Deus? Evoluindo.
no nosso processo de, por enquanto para nós, reencarnando, vindo nas diversas experiências, na dimensão material, para que nessas experiências nós possamos adquirir habilidades, nós possamos ampliar a nossa consciência até nós chegarmos à condição de dizer: eu e o Pai somos um. Ou seja, nós identificamos o pensamento divino, o pensamento do Criador, e isso nos deixa feliz e a gente atua no mundo segundo essa vontade do Pai, segundo o desejo do Pai, porque a gente está em constante comunhão com Ele, sabendo o que é que Ele quer e atuando. E fazer isso para nós é uma plenitude. Fazer isso, entender o pensamento divino, o desejo do Criador e atuar de acordo com essa vontade é a plenitude que o Espírito alcança. Isso é ser puro Espírito, isso é a felicidade. Isso é alcançar a ampliação de consciência que a gente adquire apenas por este caminho de estarmos reencarnando, adquirindo habilidades, transformando as inabilidades que nós temos, ou seja, transformando aquilo em nós que precisa ser transformado. Com isso, a nossa consciência se amplia e a gente vai se aproximando cada vez mais do pensamento divino e entendendo e se identificando com esse pensamento. E a partir daí, nós vivemos, nós atuamos no mundo de acordo com esta vontade. Hoje nós vamos ficar por aqui. Essa foi a pergunta número 175A do item Encarnação nos Diferentes Mundos, do capítulo 4 do livro 2º, capítulo 4, Pluralidade das Existências. Semana que vem, na quarta-feira, às 19 horas, nós damos prosseguimento com a pergunta número 176. E aqueles que estiverem próximos lá da nossa casa, a Escola Espírita Francisco Xavier, na segunda-feira pode ir para os trabalhos doutrinários e na quarta estar conosco também de forma presencial. Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor Jesus, mais uma vez nós te agradecemos por esses momentos de reflexão. Que o teu amor, querido Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Um beijo no coração de todos e até a semana que vem.